Eu tô exausta! Olá! Tá começando mais um episódio do podcast Falei de Você na Terapia. Um espaço pra gente falar da vida, dar risada, filosofar e ser doida junto, porque honestamente eu não tô em posição de julgar ninguém. Eu sou a Ariane Freitas e você me encontra nas redes sociais como Love Maltini ou nas redes do podcast, @Falei na Terapia, no Twitter e Instagram. Como é que a gente tá nessa quarentena, hein? Vendo muito filme, trabalhando muito, fazendo o possível, surtando. Eu tô todas as alternativas. Ai, essa semana a Bruna veio falar comigo, né? Que ela tava com vontade de ver de repente 30 e ela não sabia onde tinha. Não achou na Netflix e tal. Aí eu fui fazer a minha ronda dos streamings. Fazer meu passeio, né? Começa no Netflix, aí passa no Amazon Prime, depois no Globoplay, vai pro Telecine, enfim, no Telecine Play tinha. E eu encontrei, fui falar pra ela. Só que eu também fiquei com vontade de ver. Fazia muito tempo que eu não tinha assistido esse filme. Aí eu fui ver. A parte mais doida de assistir De Repente 30 agora é que, sei lá, na primeira vez eu sonhava ser a mulher de 30 anos, inteligente, realizada, apaixonada, né? Não, agora a sensação é um pouco diferente, né? Tem uma coisa que eu gosto muito nos diferentes tipos de arte, sei lá, música, filme, série, livro, é que você pode consumir a mesma coisa várias vezes e sentir uma coisa diferente a cada vez que você consome, né? Óbvio que também é muito bom saber que tem aquela coisa que te causa um sentimento X, que você entende como um conforto, que todas as vezes que você consome aquilo, o sentimento bom vem. Às vezes a gente não consegue prever o que vai vir ali. E me deparei com um sentimento completamente novo e às vezes nem sempre tão positivo. Enfim. A questão com De Repente 30 é que às vezes eu sinto que na minha vida aconteceu mais ou menos o que aconteceu com a Gemma, tá ligado? Um dia eu abri os olhos e eu tava com 30 anos, sei lá, eu pisquei e aconteceu. E é óbvio, né, que diferente dela, que passou por um estado de mágica, sei lá. Eu vivi a vida entre a Ariane de 13 e a Ariane de hoje e eu lembro do que eu vivi, em partes. Mas tanta coisa se perdeu no caminho, sabe? Eu já, sei lá, realizei meus sonhos, já tive onde eu sonhei, já tive onde eu nem imaginava que eu iria estar. Ao mesmo tempo, eu também, sei lá, a gente conversou sobre isso semana passada, me arrependo de um monte de decisões que às vezes eu nem lembro que eu tomei. Enfim, mas quando eu vi já tinha passado. Faz um mês já que eu tenho 30 anos e às vezes eu fico me pegando assim em situações do tipo, ai, preciso tomar uma decisão, ou preciso lidar com uma coisa aqui, com uma responsabilidade, e eu só queria que os meus pais estivessem no cômodo do lado pra decidir por mim, sabe? Tipo aquele momento em que ela acorda na cama e fala, cadê meus pais? Também sinto falta de emoções, né? Que pra mim sempre foram muito intensas e naturais, não é aquela coisa forçada, tipo, acontece de um jeito que parece que é o fim do mundo, tudo pra mim. E, óbvio, hoje eu ainda sou intensa, mas muitas das coisas que antes me faziam sair do chão e ficar eufórica e tudo muito feliz ou tudo muito triste, não existem mais. Hoje eu sou muito mais ponderada em relação a lidar com as coisas, a reagir à vida. Eu acho muito estranho eu falar que eu sou ponderada, porque eu sei que eu sou exagerada, mas ao mesmo tempo eu tô me comparando com a Ariane do passado, com o fato de que, por exemplo, eu vejo as pessoas reagindo muito felizes e muito animadas a diversas coisas, e eu às vezes sinto até inveja, pra vocês terem uma noção dessas pessoas, porque eu não consigo me sentir assim. Eu sei que eu tá mentindo se eu falar, eu não consigo expressar essa emoção profunda que as pessoas expressam. Ai, muito doido isso. Eu acho que tem muitos momentos da vida que transformam ela numa comédia romântica, tipo as que a gente amava nos anos 2000, sabe? Mas eu fico me perguntando, será que eu vi muitos desses filmes e eles acabaram, sei lá, espelhando a maneira como eu reajo diante da minha vida? Ou será que eles souberam retratar muito bem como a vida acontece e aí até hoje a gente vê e se surpreende? Sei lá, eu acho que talvez seja um pouco dos dois, sabe? Os artistas sabem retratar o espírito de época muito bem e a gente consome tanto algumas
formas de arte que a gente acaba reproduzindo um pouco daquilo na nossa vida, acaba se tornando parte da nossa visão de mundo. Eu só sei que a Jana Henke me pegou, né? A gente se identificou, a gente conversou essa semana. A Jenna que se vê, sei lá, num trabalho sem muitas motivações, sem amigos verdadeiros, sem contato com quem ela amava de verdade e sem nenhuma perspectiva do que fazer da vida, eu já tive lá, sabe? E não faz muito tempo, não, sabe? Talvez ainda seja parte do meu processo, inclusive. É muito doido. Ai, foi bom, foi ótimo. Inclusive, eu penso que De Repente 30 foi um dos filmes que me fez me apaixonar pelo Mark Ruffalo, né? Então, não tem como ser negativo. Se vocês nunca viram, que eu acho meio difícil, mas possível, assistam. E se vocês já viram, sempre um bom momento pra rever. Aqui em casa falta só, sei lá, uma festinha do pijama com as adolescentes do prédio. Aliás, gente, porra, posso falar? Quando eu entro no elevador com as meninas adolescentes aqui no prédio, eu me sinto exatamente assim. E eu não lembrava que tinha isso no filme. Quando eu vi no filme, a minha bochecha ficou vermelha. Porque eu falei assim, meu Deus, é muito isso. E eu não imaginei que eu fosse viver isso, sabe? Eu era a adolescente do prédio. Não do prédio, porque eu nunca morei em prédio, né? Vocês entenderam. Eu acho que foi tudo isso, todos esses filmes e livros e histórias muito fofas que me fizeram nutrir tanta expectativa para os 30 anos. Eu entendo que a gente tem essa arbitrariedade, né, de contagem de anos, mas pra mim faz todo sentido porque a gente precisa de marcos para se orientar, sabe? Pra se sentir compelida a mudar, pra poder ter uma motivação mesmo para sair da inércia. Enfim, meus 30 anos trouxeram muita expectativa e nenhuma realidade, foram cancelados pelo coronavírus, mas eu queria ressignificar essa data mais pra frente, como a Lorelai disse no podcast dela. Aliás, se vocês não sabem, Lorelai Fox está com um podcast novo, podcast Para Tudo, escutem lá. Enfim, como ela disse no podcast dela sobre meu aniversário, eu acho que dá pra comemorar no futuro, né, gente? Não é possível que eu vou ter que ignorar a minha festa de 30 anos que eu fiquei planejando um tempão, sabe? Aliás, essa bad me bateu logo no começo da quarentena. Agora eu tô entrando em pensar nisso, porque, enfim, tá todo mundo sofrendo e tal. Tem coisas muito maiores pra pensar. Mas foi um pensamento que me ocorreu. Imagina quem tava planejando festas, tipo, casamento, 15 anos, essas coisas. Já tava com tudo pago, com data marcada. Quem fez o casamento planejado com viagem, sabe? Imagina que louco que foi pra vida dessas pessoas. Eu sei que é uma coisa fútil, mas assim, pra muitas pessoas é a vida delas, né? Que as pessoas esperam a vida inteira pra esse tipo de coisa. Eu fiquei assim, pensando assim, como deve estar sendo muito doido esse processo. Não que não esteja sendo muito doido qualquer processo nessa quarentena, porque, sei lá, eu deixei assim, eu comemoro no futuro, mas eu tô assim, se existir futuro, né? Porque o futuro parece cada vez mais distante. Já tem, sei lá, 50 dias de isolamento. Eu já comecei a achar até o Faustão mais gato. Sei lá, se fez bem pra ele a mudança de áreas entre o estúdio e a casa ali, ou se fez mal pra mim o distanciamento social. Só sei que eu tô curtindo vibes do Faustão. A internet ficou tão chata nos últimos meses que eu tô com saudade dos tempos de blog, de Google Reader, em que a gente compartilhava lá os posts de blog e as pessoas comentavam no RSS. Nossa, eu conheci tanta gente incrível por lá, sabe? Foi pra mim uma das melhores redes sociais que já existiu, o Google Reader. Inclusive, ele e o Twitter juntos eram incríveis e eu habitava a internet contente. Todo mundo tava numa sintonia muito boa e as coisas, os comentários eram produtivos, as coisas eram interessantes. É doido pensar nisso, né? Porque, enfim, a timeline você faz como você gostaria. Mas hoje em dia, por exemplo, no Twitter, você segue alguém e automaticamente você começa a ver as coisas que essa pessoa curtiu, as coisas que essa pessoa comentou. Às vezes eu só quero ver o que a pessoa fala no Twitter dela, eu não quero ver a curtida dela no post de fulano e ciclano que eu nem sigo, sabe? A gente silencia as pessoas e elas aparecem na timeline do mesmo jeito. Pelo amor de Deus, eu quero ter mais autonomia diante daquilo que eu escolho ou não ver. Mas é mais do que isso, sabe? Eu acho que a palavra blogueira de lá pra cá teve um novo significado. Tá cheio de blogueira que nunca teve um blog na vida. A gente saiu do campo das ideias em comum, de ler, de entender, e foi pro campo da aparência. Óbvio que muita gente ainda compartilha as mesmas coisas, só mudou o formato, mas eu acho que o formato influencia muito na maneira como essas coisas são comunicadas. Existe um nicho muito grande de gente, por exemplo, que faz de tudo para ser querido, inclusive sublimar as próprias vontades para ter aquelas atitudes e os discursos que vão gerar mais like e engajamento. O grande problema é que quando essas pessoas elas se mostram de verdade
por elas viverem uma vida de mentira tão convincente o tempo inteiro, todo mundo fica chocado com o básico. Não significa que, meu Deus, a vida dela agora está destruída. Não, não tá. Quase sempre é tarde demais, o público já é grande o suficiente para que, sei lá, a indignação delas seja insignificante, e aí essa pessoa volta a fingir de novo daqui a um tempinho, segue ficando cada vez mais rico por vender um estilo de vida que nem leva, e os trouxas lá, né, pagando pau. Às vezes eu me torturo demais por viver nesse mundo, né, porque, enfim, querendo ou não, meu trabalho engloba também essa área. E esse mundo em que a maioria das pessoas engole as opiniões em favor da aparência, né? Em favor de ser admirado. Eu percebo que existe algo além disso. Eu não vou ficar aqui sentada falando, ai, nossa, a internet é muito superficial, a internet gosta de mentiras, pipi, papapó. Porque quando eu percebo que existe carinho nas pessoas que eu admiro, nas pessoas que me admiram também, gente que eu gosto de verdade mesmo, que vem e fala assim, eu ouvi tal coisa, né, e me acompanha, isso me deixa mais forte pra continuar sendo eu. É uma coisa que sempre ficou muito clara pra mim, aliás, que eu não preciso de milhões de pessoas me seguindo, que eu não preciso da aprovação do efeito manada, que eu não quero isso, nunca quis. Eu não tenho nem saúde mental pra lidar com um monte de gente escolhendo o que eu devo fazer da minha vida, opinando em cada movimento que eu dou. Não quero. Quero só estar no meu cantinho e poder ser de verdade, não ter que ficar fingindo. Não ter que fingir que eu gosto de fulano ou ciclano. Não, você não vai me ver dando like, coisa de gente que eu não gosto. Eu faço questão que não apareça na minha timeline. Você quer me ver ficar completamente transtornada, é alguém de convívio pessoal, obviamente, né? Porque a gente não tem esse tipo de comentário com pessoas aleatórias, mas é saber que é alguém que vem aqui falar mal de você, falar mal de fulano pra você, fala que não gosta, que não suporta, aí você abre o Instagram, a pessoa tá lá comentando maravilhosa, dando like na foto da pessoa. Gente, pra quê? Pra quê? Eu não consigo dar o mínimo de audiência pra quem eu não gosto. E nem confiar em quem faz isso, né? Porque se a pessoa faz isso com os outros, pode claramente fazer isso comigo também, né? Falar mal pelas costas e ir me lamber. Ai, triste, triste. E além disso, me tira um pouco do ânimo para produzir conteúdo nas redes sociais. Mas estamos aí, nos esforçando para não ignorar a existência desse mundo que por tanto tempo foi o único mundo que me interessou. Até porque não é e nem nunca foi por causa de audiência que eu amo a internet. Eu gosto da internet porque é onde a gente encontra pessoas iguais, sabe? A gente compartilha cicatrizes, fala de dores, fala de alegrias e encontra gente com sentimentos parecidos pra acalmar, sabe? Ou pessoas que viveram coisas completamente diferentes, mas tem alguma coisa pra ensinar pra gente. É incrível isso. Eu tenho a sensação com a internet, é que antes existia muito essa divisão de vida real e vida da internet. Hoje em dia não, a vida real é na internet. E isso nem por causa da quarentena, eu acho que isso já acontece há muito tempo, pelo menos pra mim sempre foi assim. Mas eu percebo que cada vez mais pra outras áreas da população, digamos assim, isso tem se tornado mais um fato. No mundo físico, porque os dois são reais, eu acredito, mas no mundo físico, né, no trabalho, quando você tá lá sentado no escritório, ou na escola, quando você tá no meio dos amigos, ou numa roda de amigos mesmo, em geral, da vida, a gente não consegue se esconder da hostilidade das pessoas, a gente não consegue fugir das piadinhas. Se alguém decide que o que você gosta é uma chacota, vai te zoar e pronto. Mas na internet, não, você consegue escolher onde você vai circular, você consegue sempre ter alguém que curte aquilo junto com você e que te ajuda a se sentir confortável na própria pele, e eu acho isso muito importante. Me perdi completamente. Eu não dormi noite passada, tá? Não dormi. Mas foi por um bom motivo. Eu vi Hollywood do começo ao fim. Não queria me despedir da série, né? Comecei vidrada e terminei apaixonada. Porque, sim, eu sou muito cadelinha do Ryan Murphy. Quem ouve o Exaustos já sabe, porque o ano passado eu fiquei provavelmente meses falando do Ryan Murphy sem parar, toda semana. Mas se você tá me conhecendo agora, né, se você não sabe, fica aí a informação. O Ryan é autor de séries como Pose, Glee, American Horror Story, American Crime Story, Feud. Recentemente ele também lançou na Netflix The Politician. Hollywood, que saiu essa sexta na Netflix, é uma história que reimagina o passado, sabe? Então ela conta a história mudando aqui e ali. Algo que eu acho que é até meio comum nas obras do Ryan Murphy, se você parar pra pensar. Ele traz muitas referências da vida real pra obra. Nesse caso, ele trouxe referências de ficção pra vida real, enfim. O alvo dessa vez foi a indústria de cinema, né, dos Estados Unidos. Ela traz uma versão do pós-guerra, mas assim, com muita diversidade, muita representatividade. São discussões que só foram acontecer de verdade ali em Hollywood
muito tempo depois. Inclusive, algumas estão rolando até hoje, se vocês pararem pra pensar, né? Enfim, o que eu amo nas produções do Ryan Murphy, além da diversidade e tudo mais, é que ele tem um elenco muito foda. Pra vocês terem uma ideia, eu senti ódio, eu senti repulsa pelo Jim Parsons, que é, sei lá, um dos meus atores favoritos da vida. Atualmente também, por causa de Hollywood, Darren Criss e Laura Harrier viraram a representação da cultura bissexual pra mim. É o casal tanto faz. Um sonho. E eu nem preciso falar como eu amo toda vez que a Patti LuPone aparece na tela. Sério, se tem uma coisa que eu amo na minha vida é o fato de que Ryan Murphy introduziu Patti LuPone ao nosso cotidiano, assim. Pelo amor de Deus, eu sei que essa mulher tem uma história incrível, uma carreira gigantesca, tanto na Broadway quanto aqui na TV. Mas, assim, saber que até as coisas mais clichês e mais bobas, tipo Glee, trazem essa bagagem, essa cultura de fora tão incríveis, meu. Você tá brincando e de repente ela aparece e a Patti LuPone faz tudo. Assistam, tá? Não só Hollywood, assistam tudo dele. Recomendo. Se vocês quiserem deixar Glee pra depois, eu não vou ter nenhuma objeção. Mas assistam. Não sei se vocês sabem, mas meu relógio biológico ele já não é muito certo fora da quarentena, mas agora tá assim desesperador. O que me consola é que tá todo mundo cagado agora nessa época, né? Antes eu entrava na internet de madrugada, tava deserto. Hoje em dia eu entro e tá todo mundo lá, sem saber o que fazer. Tentando dormir sem conseguir. Eu deito e fico olhando pro teto, enfim. Domingo, 2h20 da manhã, tava lá no escritório. De repente senti um cheiro forte. E não tinha ninguém, não tinha nada por perto. As janelas de casa estavam fechadas, porque já era tarde. Foi muito rápido. Daí eu falei assim, o que tá acontecendo? Será que eu tô doente? Fui até o banheiro pra ver se tinha cheiro lá. Fui até a cozinha pra ver se tinha cheiro lá. Fui na sala. Não tinha nada. Tava as janelas todas fechadas. Eu fiquei assim, beleza, tô viajando. Aí fui pra cama, deitei. O cheiro voltou, gente. E também tava tudo fechado no quarto. Daí eu falei assim, não é possível, gente. Não é possível. Fui procurar no Google porque eu fiquei legitimamente pensando, será que eu tô com algum problema respiratório? Será que, sei lá, eu tô surtando? Hoje eu tô alérgica, por exemplo, como vocês estão vendo. Mas eu tenho que gravar, então vai com alergia mesmo. Aí eu fui procurar no Google achando que, sei lá, ia aparecer os sintomas de alguma doença. Mas não. Dizia que quando você sente cheiros aleatórios assim que vão rápido na sua casa e não tem ninguém lá, é porque você não tá sozinha, são espíritos. Ótimo. Fiquei me cagando mais do que eu queria, fiquei. Mas eu nem acredito nessas coisas. Eu achei muito doido porque ao mesmo tempo que eu não acredito, eu fiquei assim, não vai ser agora que eu vou conseguir dormir, né? E, gente, a que preço, sabe? O que um espírito ia querer comigo? Com tanto lugar legal. Vocês acham que uma alma penada, que guia espiritual ia ficar passeando aqui no 14º andar do condomínio? Aliás, um condomínio desse que só tem criança ramelenta e família, sabe? Enfim, toda vez agora que eu sinto um cheiro vindo do nada, eu fico pensando em espírito. Muito obrigada, internet. Vou criar o canal Maltine Sensitiva logo logo. Essa coisa de ficar muito tempo sozinho com os pensamentos faz a gente ir a lugares que a gente não esperava. Por exemplo, tava vendo vídeo no YouTube e aí eu fui impactada por um anúncio do Second Life. Como assim ainda existe Second Life, gente? Isso é muito década passada. Eu fiquei tão indignada que eu resolvi tentar jogar. Nem quando eu era nova eu joguei isso, pra que eu fui tentar jogar agora, né? Pensei que eles tinham repaginado o jogo, que tava moderno, sei lá. Só que o jogo tá do mesmo jeito que era quando eu era nova, entendeu? Muito, muito, muito bugado. Ele é tão bugado que eu não consegui nem criar meu personagem até o fim. Horrível. Aí eu postei no Twitter, obviamente tudo que eu faço eu posto no Twitter. E alguém me disse que só jogou esse jogo quando tinha, sei lá, 12 anos. E aí entrou, né, criou o personagem e em menos de meia hora jogando foi parar numa sala cheia de gente fazendo sexo com uma pessoa dando pra um cavalo, literalmente. Quando eu li esse tweet eu falei, ok, talvez eu não esteja tão irritada de não conseguir jogar isso aqui. Fechei e espero não ter que abrir mais aquela plataforma horrenda. Esse senso de pertencimento que faz a gente querer participar quando tá todo mundo lá viciado em Animal Crossing, em The Sims, me fez querer participar também, gente. Acho que até no Rabotel eu entrei nesse momento de desespero. Não fiquei no Rabotel, óbvio, né? Eu cedi ao The Sims. Na verdade, o The Sims, ele entrou na minha vida de um jeito meio diferente. Antes desse hype todo de todo mundo estar o tempo todo
falando disso. A Paty já falava o tempo todo de The Sims. A Paty e a Bruna, que são duas das minhas melhores amigas. E aí a Paty, ela começou a fazer gameplay no canal dela. E eu tô amando acompanhar, que é muito doido, né? Eu, Ariane, que não joga jogos, está vendo gameplays. Mas enfim... Fiquei com vontade de tentar criar um sim com a minha carinha depois de ver ela criando dela. Pensei assim, agora é o meu momento. Mas não era, gente, não era. Descobri que os elementos básicos ali pra criação de um personagem no jogo são muito chinfrins, muito. E eu não quero uma personagem chinfrim, não. Eu quero uma personagem linda, com roupas, com a minha carinha, enfim. Fútil pra caralho, mas enfim. Aí eu lembrei do vídeo da Paty, né, que ensinava a baixar CC, que são os conteúdos customizados. Fui ver o vídeo de novo, fui tentar, só que, gente, tem que ficar baixando coisa por coisa, sabe? Procurando o que você gosta, entrando nos confins dos sites, desviando de 10 anúncios por conteúdo. Ah, não, desisti. Ah, francamente, sabe? Só serviu pra gastar espaço no meu HD mesmo. Eu acho que o que me fez gostar brevemente da ideia do jogo foi o fato de eu amar a Paty, de gostar de ver a Paty jogando, não de jogar at all. Talvez você olhe pra mim e pense assim, meu Deus, ela está morta por dentro. Porque eu também tô pensando ultimamente, será que eu sou morta por dentro? Não sei, eu sei que eu gosto de ação, eu não gosto de ficar procurando mil coisas, eu quero ver como fica no meu bonequinho, sabe? Se eu pudesse olhar esse CC Content, por exemplo, direto pelo jogo e ir clicando e provando antes de baixar, antes de comprar, sei lá, ia ser muito mais divertido. Agora, ficar procurando uma pasta e baixar, daí instalar e nananã, não dá, eu sou ariana demais pra ter paciência, desculpa. Desculpa, mas você tá falando com a pessoa que cansava de brincar de Barbie antes de arrumar as coisas, porque o tempo que eu levava montando Barbie, montando a casinha, organizando as coisas, já pegava bode antes mesmo de começar a brincar. O que nos leva aos únicos jogos que eu gosto de jogar, que são Dance Central, inclusive saudades Dance Central, volta por favor. Just Dance, que eu aprendi a gostar porque o Dance Central simplesmente cansou, né, e parou. E Hearthstone, que é jogo de cartinhas. E não adianta vir falar pra eu jogar Magic. Ai, mas o Arena é legal, não sei o que. Não, gente, o melhor do Hearthstone são as dublagens, são as animações, não tem isso no MTG, entendeu? Eu não quero ficar pensando estrategicamente, eu só quero jogar cartinha e me divertir. Imagina como seria o tweet da Maltininha Gameplays, né? Só tem jogo de dança e um jogo de cartinha, meu Deus. Ai. Para de ser doida! Vamos lá. Para de ser doida é o quadro em que vocês compartilham suas frustrações e eu ouço e comento carinhosamente ou não, tal qual uma amiga conselheira que não tem base nem moral, mas tá sempre ali querendo ajudar. Vocês podem mandar mensagens a qualquer momento pro e-mail faleidevocênaterapia@gmail.com ou no Twitter @faleinaterapia, no Instagram @faleinaterapia. Além disso, toda semana eu abro um box de perguntas no meu Instagram na véspera da gravação, pedindo para vocês mandarem também as suas interações. Vamos às mensagens? Vamos. É errado não contar para os contatinhos que você está namorando? Amada! Eu não sei qual é o seu contrato de relacionamento, né? Que permite que você tenha contatinhos e que você fique curtindo contatinhos. Mas, se você tá se envolvendo emocionalmente com os contatinhos, sim, é errado. Não seja cuzona. Não acho que exista outra interpretação pra contatinhos além da que eu tenho, né? Que é gente pra você pegar. Eu sei lá, todo mundo flerta na vida, mesmo quando a gente tá em relacionamento, mas há que ter consciência, né? Me ajuda a saber se é possível se apaixonar de novo depois de tanta decepção, inclusive após os 30? Olha, eu quero acreditar que é, né? Eu quero muito acreditar que é possível a gente continuar se apaixonando mesmo depois de muita decepção, mesmo depois dos 30. Porque se eu resolver que não, eu tô ferrada, não vem mais emoção na vida depois que a gente fica velho, é isso? Não, é possível sim. Eu acho que, obviamente, a gente muda, a forma como a gente se relaciona com as pessoas muda, a forma como a gente sente as coisas muda, mas a gente continua sentindo, a gente continua se relacionando, a gente continua vivendo. Eu acredito que mais do que a idade, o que influencia é o nosso momento de vida. Eu tive momentos, inclusive, bem mais nova, em que eu não conseguia me envolver, me apaixonar, enxergar uma possibilidade de relacionamento com pessoas do mesmo jeito que eu tô hoje, por exemplo. Mas são fases, depois eu volto a sentir, sinto de forma intensa, não sei o que. Eu acho que é muito o que a gente tá disposto a viver na vida, é a abertura que a gente se dá, enfim, entender que a gente nunca vai sentir as coisas do mesmo jeito. Mas só vai, é possível sim. Próxima mensagem. Quero fazer sexo, socorro, pareço adolescente que não pense em outra coisa. Gente, eu preciso conversar com vocês sobre isso. Preciso muito. Eu quero entender quando foi que sexo se tornou uma coisa tão essencial que as pessoas estão se arriscando no meio dessa quarentena para fuder. Sério.
Dá pra ficar sem sexo, gente. A gente pode viver sem sexo por muito tempo, entendeu? Eu não sei nem como vocês estão conseguindo pensar em transar, sabendo que, sei lá, você pode ficar doente, morrer ou matar outra pessoa que você ama, porque você levou a doença pra ela. Assim, óbvio que a gente tem momentos hormonais, a gente tem a libido acentuada, brutal. Mas, porra, é pra isso que existe masturbação, amigos. Vai se curtir sozinho, sei lá, vai pensar em outras coisas, vai se distrair, vai fazer um exercício físico pra queimar uma energia aí. Porque não dá, gente, esse momento não dá. Segura essa onda aí, logo logo você pode transar com quem você quiser. Aliás, não acho que seja o seu caso, mas o que eu posso dizer é que essa galera que tá falando assim, ai, não aguento mais ficar sem transar, mas que já tava, tipo, há anos sem transar, antes mesmo da quarentena, e agora quer culpar a quarentena. Pelo amor de Deus, me respeitem. Próxima pergunta. Tem dicas pra lidar com traumas além da terapia? Honestamente, não tenho. Não tenho por quê. Porque quando você fala lidar com trauma, você pode estar falando de qualquer tipo de trauma. E cada trauma é um trauma. Olha só que frase mais bem elaborada, não é mesmo? Tô fazendo piada, mas é sério. Eu não posso dar dicas pra uma pessoa lidar com os traumas dela, porque eu não sou uma profissional. Eu não entendo o que tá se passando. Eu não conheço o seu histórico, mesmo se eu fosse uma profissional. Eu não conheço o seu histórico, eu não sei do que você tá falando, o que você já fez, o que você não fez, quais são os seus processos. E isso você só vai encontrar se conhecendo, entendeu? Fazendo terapia, se abrindo para lidar com isso da melhor forma possível, que é tendo a orientação de alguém para te tirar dos piores lugares possíveis quando você talvez entrar neles, né? Porque óbvio, quando a gente fala de superar um trauma, lidar com um trauma, às vezes a gente tá falando de enfrentar coisas que vão muito além do trauma, coisas que vieram antes, coisas que vieram depois e que construíram a nossa identidade até a gente chegar no trauma. Tô falando um monte de coisa, mas a resposta era bem básica. Não tenho como te ensinar como lidar com trauma além da terapia. Não tenho dicas. A minha dica é faça terapia, procure acompanhamento. E eu sei que é muito foda. Inclusive, a gente recebeu um e-mail no Exaustos na última semana. Escutem lá, tá no Abraço Coletivo número 19, se eu não me engano. É o último que saiu. Em que um dos ouvintes, ele fala, né? Ah, eu mandei um e-mail pra vocês, fiquei meio chateado, mas aí fui pra terapia, descobri várias coisas. E ele fala sobre a importância da terapia, sobre como muita gente fala, eu faço terapia como se fosse libertador, como se fosse algo simples e pacífico, quando na verdade não. Terapia é um processo super doloroso, inclusive a gente vai cavar trauma, vai falar de coisas desconfortáveis, mas que no fim se torna algo super positivo, porque é só lidando com as questões mais profundas que a gente chega a sorrir na superfície, né? Próxima mensagem. Tem uma amiga que tá sempre namorando, até na quarentena tá de casa com um boyzinho. E eu nunca namorei. Fico me sentindo mal e tenho inveja real. Não quero ter esse sentimento com a minha amiga, mas não consigo não ter. Essa sua amiga é um tipo muito comum de amiga, né? Eu, pelo menos, sempre fui cercada delas. Aquela pessoa que não consegue ficar sozinha, que tá sempre grudada em alguém, que termina um namoro já começando outro. E eu já tive inveja dessas pessoas também. Eu já pensei assim, meu Deus, como ela consegue arrumar um namorado atrás do outro? Eu nunca consegui arrumar nenhum. Ai, sério, amiga, não se sinta mal por causa disso. Eu sei que é muito difícil, né? Eu sei que pode parecer que falar é fácil, mas honestamente não é tão fácil assim, porque eu sei qual é o sentimento também, né? Estive lá, só namorei uma vez na vida. Essa sensação de ver as outras pessoas o tempo todo num relacionamento atrás do outro, nunca estando sozinhas. Dá a sensação de que talvez elas mereçam coisas boas mais do que a gente, né? O que é muito escroto, se você para pra pensar. Parece tão fácil pra essas pessoas. O que é que eu tenho que me impede? Porque todo mundo consegue e eu não consigo. Eu tinha muito esse pensamento, era muito forte pra mim. Por que todo mundo consegue ser feliz e eu não? Eu não mereço, eu não nasci pra amar, eu não mereço ser amado e tudo mais. Eu queria tanto. E sim, isso às vezes causa raiva das pessoas que estão ali constantemente no relacionamento. Enfim, e o que me ajudou a não sentir mais isso, né? Me fez, de fato, sentir melhor em relação a isso. Não que às vezes eu não tenha essas recaídas. O que me fez lidar melhor com esse sentimento foi o fato de, tipo, observar mesmo. Então, o quanto disso seria legal mesmo. Porque relacionamento não é uma coisa fácil. Relacionamento é uma coisa difícil, é uma coisa foda, é uma construção diária. Vai muito além do que as pessoas compartilham do relacionamento delas, né? Tipo assim, viver é muito diferente do que assistir
acontecer. Enfim, eu cheguei à conclusão que é muito melhor estar sozinha do que estar com alguém só para não estar sozinha. Eu acho que para estar com alguém tem que ser uma coisa válida, para eu investir meu tempo e colocar uma pessoa na minha vida tem que ser porque vale a pena. E eu acho que, assim, não querendo julgar, mas já julgando essas pessoas que estão o tempo todo com alguém, que não tem um intervalo, que, sabe, na quarentena, tá o tempo todo procurando alguém para preencher aquele vazio. Elas têm medo de conseguir ficar sozinhas, elas não conseguem ficar com elas mesmas. E eu acho isso tão danoso pra gente, sabe? Então eu tento lembrar que, velho, no momento certo vai aparecer a pessoa certa, sabe? Eu não me fecho pras relações, mas também não fico procurando desesperadamente. E acima de tudo, não me comparo com os outros, porque, enfim, cada um vive de uma maneira diferente, cada um é recebido pelo mundo de uma maneira diferente, porque tem isso também, as pessoas olham pra gente de formas diferentes e isso influencia na forma como elas vão interagir, né? E é muito foda. Eu tô nesse mesmo lugar e se eu não sinto inveja é porque eu escolhi que ficar só é melhor pra mim, mas eu sei que é difícil chegar a essa escolha e muita gente quer alguém, né? Eu mesmo tenho momentos, tenho fases em que a terapia bomba muito nisso, assim, tipo, ai, ninguém nunca vai me amar, não, porque por mais que eu tenha condicionado a minha cabeça com, eu tô de boa, às vezes bate a carência e a gente vê as coisas acontecendo no mundo. O mundo é muito centrado no romantismo, nos casais, nessa coisa de seguir a vida encontrando alguém. Então é complicado mesmo. Não deixa a inveja tomar conta, porque afinal ela não tem culpa da sua trajetória. Você também não tem culpa, pra ser bem sincera. E é isso. Talvez eu não tenha te ajudado. Peço desculpa, porque eu realmente queria ajudar. Eu sou totalmente apaixonada por um amigo, mas aos 30 e tantos anos essa paixão platônica não parece mais divertida como seria aos 14. Que angústia, que raiva de não conseguir fazer nada. Miga, é o seguinte, eu até falei isso numa resposta anterior aqui. A idade muda, as prioridades mudam, a maneira como a gente vê o mundo muda, né? Óbvio que a gente já passou por várias frustrações quando a gente chega nos 30, já passou por várias mudanças e a forma como a gente sente, ela é diferente. Talvez você esteja sentindo intensamente como quando era adolescente, mas não vai ser tão divertido porque não é a mesma coisa. Não tem como você sentir a mesma coisa quando a situação não é a mesma. E eu não acho que precisa ser divertido pra sempre, como seria aos 14, sabe? Não significa que você não consegue fazer nada, só que você vai fazer e vai experimentar isso de formas diferentes. Eu me sinto muito mal gravando essa resposta, parece que eu tô falando um puta clichêzão, mas a minha forma de ver a vida se tornou essa, sei lá. Já me bati muito por não conseguir sentir como eu sentia quando eu era mais nova, porque isso influencia também diretamente, por exemplo, no meu trabalho, na maneira como eu escrevo, na maneira como eu leio. A gente tem uma visão de mundo que a gente não tinha, sabe? Então, assim, o romantismo, a loucura, a intensidade da adolescência, ele passa, a gente começa a enxergar problemas, a gente começa a ponderar as coisas e isso é bom, não é ruim não, sabe? A gente não tem filtro quando a gente é adolescente, a gente só tem intuição e sentidos, parece. E às vezes eu queria não enxergar. Parece que a partir do momento que a gente enxerga um problema, a gente não consegue mais ver as coisas sem ele, entendeu? Ele não passa mais despercebido. A gente vive e a gente vai acumulando conhecimento e que bom que você viveu tanta coisa e já não tá vivendo mais do mesmo jeito. Porque significa que você absorveu, sabe? Você aprendeu que, bom, talvez eu não devesse me entregar de cabeça, não é mesmo? Talvez seja mais prudente, não. Enfim, que bom que você é totalmente apaixonado, tá vendo? Você ainda consegue sentir, diferente da nossa amiga Kátia que não consegue sentir. Aliás, consegue sim, você só não está sentindo no momento, fica a dica aí. Talvez não pareçam tão divertidas, mas só vive, vai curtindo. Porque os 14 anos já foram, já viveu. Às vezes a lembrança é melhor do que de fato foi. Mais uma pergunta. Boy que fica em cima, depois desaparece, depois aparece de novo, todo fofo. É normal? Amada, olha, eu tenho duas notícias pra você. A primeira é que é normal e a segunda é que ele é escroto. Porque isso só é normal pra pessoa sem caráter, né? Que não quer nada com você, mas te deixa ali na geladeira, porque quando não tem nada melhor, vem atrás. Honestamente, bota pra correr. Tô quase surtando por causa do povo que fura a quarentena. Como agir? Fique em casa, amor. Dá raiva? Dá raiva. A gente tá fazendo a nossa parte, você não vai contaminar a si mesmo, não vai espalhar essa doença por aí, não vai contaminar as pessoas que você ama. E briga, se for gente próxima, briga. Fala assim, não faça isso. Briga, né, de forma pacífica, que acho que a gente não tá num momento pra ficar em conflito com as pessoas.
Mas assim, avisa as pessoas, dá duro mesmo. Do mesmo jeito que a gente fica cobrando o famoso, vamos cobrar as pessoas que estão perto da gente também. E sobre os famosos, eu só lamento, né? É muito triste. Nem quero nem pensar em comentar o que tá acontecendo. Ultimamente, tudo que faço eu acho bem bosta. Tô me cobrando muito. Eu acho que a gente tá tendo muito tempo sozinho com a nossa cabeça, sabe? E aí acontece isso. Não faça isso. Valorize o seu trabalho, valorize o que você faz. Nem tudo vai ser uma obra de arte, mas tudo tem seu valor. E óbvio, é sempre bom a gente se cobrar pra fazer melhor, se cobrar pra ir além, mas a gente não pode deixar que isso também torne nossos dias piores, né? Se é uma cobrança que tá tornando os nossos dias difíceis de seguir, a gente tem que dar uma ponderada aí, se talvez também não seja o caso de respirar fundo, dar uma volta, olhar referências novas, entender o seu processo antes de querer fazer outra coisa, né? Olhar para o que você está fazendo, olhar de onde vem esse resultado e entender que você está fazendo o seu melhor. Às vezes a gente precisa desse tempinho para processar o que a gente está fazendo, não para produzir o tempo inteiro, sabe? Porque eu acho que essa quarentena também exige que a gente. Não é que a quarentena exige. A gente vê as pessoas produzindo e a gente vê as coisas aparecendo com muito mais frequência na timeline. Eu tenho essa sensação e eu tava parando pra pensar se não é também o caso de, tipo, muita gente que trabalhava fora, que tinha o tempo mais ocupado, agora tá tendo tempo para fazer coisas pra internet também, porque tá em casa ou tá com uma carga menor, enfim. Aí a gente tem a sensação de que tá todo mundo muito produtivo e que todo mundo é muito incrível, quando na verdade não, sabe? As pessoas que não tinham tempo estão tendo tempo e a gente quer se cobrar para ter o mesmo resultado que elas. A gente não é máquina, sabe? A gente tá aqui, criar não é. Criar exige tempo, criar exige processo. E a gente precisa respirar fundo, precisa olhar pelo que já fez, precisa contemplar. E outra coisa, lá no futuro, às vezes você vai olhar para trás e vai falar assim, nossa, olha que legal que eu tava fazendo. A nossa autoavaliação às vezes é muito cruel, né? Especialmente no momento presente, especialmente no meio de adversidade, a gente encontra jeitos de descarregar em algum lugar e às vezes é naquilo que a gente está produzindo. Mas aí quando a gente olha para trás, lá na frente, a gente vê que estava fazendo uma coisa bacana. Então não desista, não pare, mas não fique se cobrando tanto, porque eu acho que as coisas elas vão evoluindo naturalmente. Gente, por hoje é só. Eu acho que eu já falei demais, demais, demais. O programa tá muito longo, mas guardei algumas perguntas. No próximo trago elas também, porque tinha muitas coisas legais aqui. Muitas. E é isso. Continue mandando seus questionamentos. Eu tô nas redes sociais como Love Maltini. Falei na terapia. E se você tiver um dilema, manda aí para faleinaterapia@gmail.com. Obrigada por me ouvir até aqui e até a semana que vem. Tchau!